Olha, agora nós vamos falar da importância da motivação na vida. Será que motivação tem a ver com o seu dia a dia, com o meu dia a dia? Na vida, muitas vezes, a gente para e pensa o que é importante, o que não é tão importante assim. Vamos fazer o discernimento, mas a partir de quais critérios? Eu vou receber nessa noite César Romão. Ele que tem livros publicados em dezenas de países. Ele tem uma notícia muito bacana para contar para a gente, porque ele se encontrou com o Papa recentemente. O Papa, na verdade, leu um livro dele e mandou para ele um presente. A gente vai saber tudo sobre essa história já já. Vamos lá, é o momento da nossa motivação. Isso é importante na vida. A alegria de receber meu amigo querido. Seja muito bem-vindo. Você muito sabe obrigado, que Dalcides. Quando a gente fala em Romão, a gente pensa em coisa boa, né? Coisa boa. Muito boa noite. Boa noite, é um prazer imenso estar aqui. Falar de motivação. Existe um momento da vida em que a gente pode olhar para a própria vida e dizer assim, o que está faltando na verdade é motivação. Mas em outros momentos a gente também pode olhar para a vida e dizer assim, aqui já foi motivação demais, vamos esquecer isso e vamos deixar de lado, deixa para trás. Motivação é para sempre ou motivação tem alguns momentos que a gente precisa abrir mão? Motivação, Dalcides, ela só funciona seguida de uma outra palavra, que é estratégia. Pessoas motivadas sem estratégia causam acidente na sua própria vida. Então, você está motivado a fazer algo, mas você não tem uma estratégia para realizar aquele algo, você desperdiçou o seu empenho, a sua energia, você desperdiçou o seu tempo e pior, você acaba se decepcionando. Então, não é que faltou motivação, faltou estratégia, faltou você conhecer mais sobre aquele assunto. Se você tem motivação para escrever um livro, não é só sentar e escrever, existem coisas que você precisa aprender para poder escrever um livro. Como é que a gente pode lidar com situações estressantes? Ao menos eu tenho olhado assim no dia a dia, eu pergunto para as pessoas, e aí, como é que está? Correndo. Está todo mundo ou estressado ou correndo. Tem alguma forma da gente lidar com esse estresse todo de uma forma mais serena? Ou isso é teoria e coisa de outros tempos? A sua pergunta me lembrou agora de Lewis Carroll, que escreveu Alice no País das Maravilhas, o coelho. Então, o coelho está com o relógio na mão no filme, né? Então, ele está sempre correndo para algum lugar, sempre correndo para algum lugar. Ele está sempre atrasado. E aí, ali você ainda pergunta para ele, mas você vai para onde? Não, eu não sei, mas eu estou atrasado. Então, hoje eu vejo as pessoas um pouco assim. As pessoas perderam um pouco o foco. Eu acho que para você enfrentar a vida sem estresse, você tem que ter foco. Volto na estratégia. Certo. Você tem que ter um plano. Você tem que ser uma pessoa disciplinada. Quem não é disciplinado e não tem organização, sofre. Eu sou assim mesmo, eu gosto da minha mesa bagunçada. Só que esta pessoa com a mesa bagunçada, ela fala que encontra as coisas, mas não encontra não. Ela perde muito tempo para encontrar. Então eu acredito que se você tiver disciplina, foco, você vai conseguir levar a sua vida aí com menos estresse. Sabe que eu sou um grande apreciador dos seus livros. Mas eu fiquei muito feliz. Depois que eu soube, assim, da quantidade de países, quantos países? 51 atualmente. 51 países. Parece uma brincadeira, né? Recentemente, o maior mercado literário do mundo, que é o mercado americano. Não, eu imagino sua emoção nesses dias, quando chega alguma coisa para você, é do Vaticano. De repente abre e tem lá um presentinho do Papa. Não é qualquer autor nesse planeta Terra que recebe um presente do Papa. Como é que foi isso? É verdade. O Papa me mandou um presente emocionante. Eu não o conheço pessoalmente, mas ele teve acesso, eu tenho 8 livros na Itália, ele teve acesso lá às minhas obras e me mandou uma bênção oficial do Papa, um documento maravilhoso. O original está chegando do Vaticano. Eu prometo que quando o original chegar eu volto e trago e mostro para você aqui, tá bom? E a minha alegria de poder ter, né, pessoas como César Romão fazendo parte do nosso time, são 18 especialistas participando, variando nas noites. Mas eu quero, assim, te dizer muito obrigado por ter aceito o convite. E, ao mesmo tempo, aproveitar os minutinhos que ainda a gente tem para matar a curiosidade daqueles que estão entrando em contato conosco e estão fazendo perguntas. A produção está me dizendo assim, estão chegando perguntas de jovens, dizendo assim, onde é que os jovens estão errando mais na busca do mercado de trabalho? Onde é que eles estão errando mais? Essa coisa dos jovens é um processo muito interessante. Por exemplo, quando começou a Segunda Guerra Mundial, houve uma geração de jovens chamada boomers. Estes jovens, eles
com relação ao trabalho, eles tinham disciplina e lealdade. Depois, quando acabou a Segunda Guerra, veio uma geração de jovens chamada Baby Boomers, que é como se fosse uma explosão de nenéns. Esses jovens da geração Baby Boomers, eles já eram um pouco mais atirados. Aí veio a geração Z. Os Baby Boomers foram os que criaram o processo workaholic, que é as pessoas trabalharem porque eles queriam muito trabalhar, né, e não queriam mudar de emprego. Aí veio a geração Z, que é a geração que passou a temer os mais velhos, na década de 60 mais ou menos. Na década de 80... A autoridade dos mais velhos. A autoridade, e também temiam, esses jovens, quando eles conseguiam um emprego, temiam que outros jovens tirassem esse emprego deles. Eles tinham medo de outros jovens. Aí vem a geração Z. A geração Z é essa. Aí vem a geração Y, que nasce na década de 80, que é a geração que veio com a internet, que é a geração que durou até um ano atrás, porque agora nós já temos a geração Z. Aí me perguntaram outro dia o que viria depois da geração Z. Eu falei, olha, só se for o alfabeto grego, né? Alfa, beta, ômega e essas coisas, delta, né? Agora, o ponto em comum de todas essas gerações, Dalcides, é a seguinte, é que cada uma delas teve um sério erro de comportamento. A geração Z e a Y, o erro é o imediatismo. O jovem não quer pisar nos degraus. Ele quer entrar numa empresa e já ser o presidente. Ele não quer trabalhar em equipe, porque ele acha que ele já sabe tudo e ele sozinho. Dá conta, ele se basta. Então esse, na minha opinião, aos jovens, né, dessa geração Z, que é a geração atual, então talvez o maior problema que eles enfrentam é dominar esse individualismo que eles têm. Ser totalmente tecnológico, sei lá se eu posso dizer dessa forma, é uma forma de ter um diferencial, por exemplo, competitivo. Eu estou ligado a tudo que é rede social, eu entendo de computador, eu ando sempre com o meu laptop ali nas mãos, o iPhone, o iPad. Isso é sinal de um diferencial ou não? Não é não. E olha o que eu vou te dizer, hein, meu querido amigo, minha querida amiga, você que está aí no mercado de trabalho. Você já reparou que você chega a um supermercado e o caixa do supermercado para de funcionar, o caixa não consegue mais te dar o troco? Certo. E aí você tem que auxiliar, porque ele não sabe, e você deu uma nota de R$100 e ele não sabe quanto é que ele tem que voltar, e aí ele chama um, chama outro e não consegue. Eu passei por uma coisa recentemente, acabou a luz no bairro que eu estava, precisavam fechar a conta e ninguém sabia fazer a conta. Eu peguei a minha conta e fiz a minha conta num pedaço de papel. Então hoje, quando a pessoa é muito tecnológica, né, às vezes numa entrevista, o indivíduo puxa ali um papelzinho e te dá uma conta de multiplicar. Você não vai poder usar o seu computador. Uma vez me perguntaram, Narciso, que eu deveria ter sofrido muito para estudar tudo que eu estudei, porque na minha época não tinha Google, não tinha computador, e eu disse, realmente eu sofri. E aí, mas o que o senhor usava? O Romão falava, usava o cérebro, que é uma coisa que essa geração tecnológica está esquecendo. Então, olha, é muito legal você saber lidar com toda essa modernidade, mas não esqueça de afiar o machado. O que é afiar o machado? Continue escrevendo, tudo bem que o seu laptop, você tem aí o seu iPad, que hoje você... Mas continue escrevendo, continue fazendo algumas continhas na mão, porque quando você chegar a uma entrevista, você vai lembrar desse momento. Puxa, o Romão avisou que o cidadão ia me dar um papel, uma caneta e uma conta para fazer. A criatividade nesse processo todo está comprometida ou será que esse estímulo constante que nós temos em absolutamente tudo, visualmente falando, sonoramente dizendo, será que a gente está tão estimulado e a nossa criatividade está sendo maior ou a gente está ficando menos criativo? Criatividade é a nossa inteligência em movimento. Criatividade é o que você faz com o que você sabe. Só pessoas que são inteligentes e têm conhecimento são pessoas criativas. Porém, uma pessoa inteligente inventou a roda, só que uma criativa foi lá e colocou um eixo. Então, a pessoa que é criativa, ela assimilou conhecimento sobre algo. Ela inspirou-se em algo. Então, não adianta você achar que você vai ser criativo sem aprender sobre o assunto. Você tem que ser criativo, mas você tem que conhecer o assunto. Pouca gente sabe que hoje nós temos essas letras bonitas nos nossos computadores,
né? Porque o fundador da Apple, quando saiu da faculdade, foi fazer um curso de caligrafia. E quando ele criou o Macintosh, ele falou, olha, eu quero colocar as letras que eu aprendi. Não, mas isso não precisa, é um computador, a letra tem que ser quadradinha. Ele falou, mas por que tem que ser quadradinha? Por que não pode ser podem ser as letras que eu aprendi na escola de caligrafia? Então, aí diz, ele é criativo. Não, não é criativo. Ele descobriu um tema, estudou o tema e aí vem a inspiração para que você aperfeiçoe aquele tema. Eu, nesses dias, vi na internet alguém dizendo assim, ainda bem que alguém foi criativo e inteligente para inventar o tal do ar-condicionado. Realmente, aquilo que a gente está vivendo nesses dias, né, nesse calor. E quando a gente percebe também assim, que alguns fatores externos, eles podem nos desmotivar. Ah, está muito calor, eu acho que eu não vou não, eu já fui várias vezes, eu estou um pouco desgastado. O que a gente faz de concreto? E eu queria agora falar com você que está em todas as partes do nosso país. Quem sabe alguém está nos acompanhando agora de Brasília, você aí de Brasília, você que está acompanhando agora de Manaus, de Porto Alegre, Florianópolis. O que esse alguém que anda um pouco justificando o seu desânimo, entre aspas, e esse alguém precisa ouvir nessa noite para, quem sabe, recomeçar? O sim do seu coração é maior que o não do mundo. As pessoas têm que aprender a ouvir o coração. Elas ouvem a mente e o mundo, mas elas não ouvem o seu coração. Então, olha bem para o seu coração, vê o que é que ele está te dizendo, aquele é o sim que você deve seguir. César Romão é nosso especialista em motivação. Eu quero te agradecer, eu estou vendo aqui o livro, é este o livro que o Papa... Este é o livro que conquistou 51 países encontrar hoje. um jeito de mostrar esse livro e dar destaque a ele. Me fala então... Il Semen di Dio. Então, como que é o título que agora não estou vendo aqui? É A Semente de Deus. A Semente de Deus. Foi esse o livro que o Papa teve em mãos e ali então resolveu te fazer um presente. Fazer uma homenagem. Qual a editora? Aqui no Brasil é a editora Academia e na Itália a editora Itália Nova. Amigo querido César Romão, muito obrigado mais uma vez. Prazer, sucesso sempre.